Sejam bem-vindos ao canal de Residência Pedagógica em Geografia. Eu me chamo Mariana Mota, sou professora residente e trago para vocês hoje uma aula que trata do desmatamento e os impactos socioambientais nos biomas brasileiros. Passaremos nessa aula sobre indicadores de desmatamento, os biomas brasileiros mais afetados, os principais impactos socioambientais atribuídos a essa prática e duas questões do Enem. Damos o pontapé da nossa aula com o conceito de desmatamento utilizados pelos órgãos reguladores ambientais brasileiros, que compreende que a supressão da vegetação parcial ou total existente em uma determinada área caracteriza o desmatamento. De maneira mais ampla, ele compreende também não apenas áreas florestais, como também restingas, campos e savanas. Agora que a gente já entendeu o conceito de desmatamento, a gente precisa refletir sobre o que leva a esse tipo de prática. E de maneira geral, no Brasil, nós temos a expansão agropecuária e a expansão urbana como os principais fatores influenciadores e causadores do desmatamento. Eu trouxe agora, para ilustrar um pouco o tema, um mapa com a localização geográfica dos alertas de desmatamento nos biomas brasileiros para o ano de 2019. Esse produto ele é elaborado pela MAP Biomas, que é um grupo misto, composto por ONGs, universidades, empresas de tecnologia que fazem monitoramento via satélite do desmatamento no Brasil. Na verdade, eles têm focos, no planeta todo, mas de maneira geral a gente está trabalhando aqui com o relatório brasileiro de desmatamento realizado por eles. Então, olhando um pouquinho aí para esse mapa, a gente consegue identificar que esses alertas eles estão presentes em todos os biomas. Porém, em alguns biomas, como a Amazônia, que é esse verde fluorescente aqui, e o Cerrado, que compreende esse laranjinha mais claro, no salmão, ele ocorre com mais frequência. Isso tem a ver com o que nós falamos anteriormente, que é a expansão da agropecuária no país. Então, para complementar aqui o mapa, eu trouxe uma tabelinha com o número de alertas, o percentual, a área desmatada e o percentual de área desmatada. Então, a gente olhando aqui a Amazônia e o Cerrado, que totalizam a maior parte dos alertas, você tem aqui a Amazônia com 83% e o Cerrado com 13% dos alertas. Olha só que interessante, quando a gente está falando de percentual, o Cerrado ele ocupa 13% dos alertas. Agora, quando a gente está falando de percentual de área desmatada, Cerrado passa aqui para 33,5% dos alertas. Isso quer dizer que para cada alerta que foi emitido para o Cerrado, a área desmatada foi maior do que a que foi para a Amazônia, por exemplo. Então, como que os dados eles são importantes e como é necessário, quando a gente pega uma questão de vestibular, a gente ler atentamente e entender o que esses dados eles estão querendo nos dizer. Então, dando continuidade aqui, eu trouxe o infográfico do bioma da Amazônia. Aqui a gente consegue acompanhar a evolução anual da cobertura e uso da terra no monitoramento feito entre 1985 e 2020. A gente vê uma perda significativa de floresta, sendo substituída principalmente por pastagem e agricultura. Quando a gente fala do bioma da Amazônia no território nacional, a gente está falando de 49,5% do território. É uma área grande e bastante importante. 2/3 das florestas naturais do Brasil eles estão localizados na Amazônia. Então, quando a gente fala do desmatamento, quando a gente fala de queimadas da Amazônia, esse assunto ele é recorrente e é preocupante porque estamos retirando indivíduos que são capazes de fazer o sequestro do carbono, o sequestro de CO2, que são gases que intensificam o efeito estufa. Quando a gente fala de gases que intensificam o efeito estufa, a gente está falando de aquecimento global. Então, você tem ali, seja pela queimada ou quando você faz uma retirada de vegetação e os restos estão ali em decomposição, além da floresta não fazer mais, aquela área que foi desmatada não fazer mais o sequestro de carbono, ela pode ainda emitir CO2 por conta da decomposição daqueles restos de indivíduos que continuaram ali.
Então, isso é bastante recorrente, a gente precisa estar ciente e acompanhando isso. Seguindo aqui para o infográfico do Cerrado, a gente vê também a perda, né, da vegetação nativa, sendo substituída principalmente por pastagem e agricultura. O Cerrado está presente em 23% do território nacional. Ele já teve uma perda líquida de vegetação nativa entre os anos de 1985 e 2020 de quase 20%. Teve um crescimento de áreas de agricultura considerável nesse período. Ele passa ali por um processo de expansão, principalmente da soja e do gado nessas regiões, principalmente por ser uma região de área plana. Os solos, apesar de não serem férteis, eles são de fáceis correções e manejo, né, com maquinário. Então, você vê aí uma tendência predatória nessas áreas. Seguindo aqui, né, a análise de cobertura da vegetação nativa, ele só está com 54%, então ele já perdeu aí quase 50% da sua vegetação. Dando uma continuidade aqui, vamos trabalhar agora com o tamanho dos alertas por bioma. Então, o que utilizaremos na análise são as médias e as máximas. E olhando aqui esse quadro, a gente já vê aqui um destaque para o Pantanal, que até então não tinha se sobressaído, né, em nenhuma das análises anteriores, e aqui ele aparece com a maior média de alerta. E isso é um tanto quanto preocupante, porque estamos falando de um bioma que tem apenas 1,8% da cobertura do território nacional. O Pantanal ele é muito tradicional, né, pelos seus campos alagados. A gente consegue ver aqui de 1985 a 2020 uma crescente desse campo alagado, porém uma perda significativa de floresta e savana e um aumento da pastagem. Podemos dizer que esse crescimento de áreas de pastagem voltadas para a agropecuária, ela é uma influência também dos biomas vizinhos, né, que seria a Amazônia e o Cerrado, né, para essa região. Então, a gente tem ali 83,8% das áreas naturais, uma perda de 12% da cobertura remanescente de vegetação natural entre os anos de 85 a 2020. Esses são os principais usos, né? 16,2% de agropecuária. Então, essa agropecuária ela é basicamente pastagem, né? 99%, 1% agricultura, algo bem baixo. De 46,9% da formação natural não florestal, a gente tem aqui 14% de campo alagado e áreas pantanosas e 86% de formação campestre. Das áreas de florestas, a gente tem 58% de formação florestal e 42% de formação savânica. Então, assim, a gente tem aqui um panorama bem diferente, né, dos outros biomas já analisados, porém um tanto quanto preocupante, porque estamos falando de uma parte bem pequena do território. E o último infográfico que vamos analisar hoje é o da Mata Atlântica. A Mata Atlântica está aparecendo aqui não por conta do tamanho e quantidade de alerta, e sim porque quando a gente fala em desmatamento, a gente pensa em dois momentos, né? Os desmatamentos de 20, 15, 10 anos atrás remontam ao desmatamento da Amazônia, ao desmatamento do Cerrado. E quando a gente fala de um desmatamento com mais de 100 anos, né, a gente pensa no desmatamento da Mata Atlântica, justamente relacionado à expansão urbana. Mais de 90% da população brasileira hoje encontra-se localizada nas áreas de costa. 61% das áreas urbanas do Brasil estão localizadas no bioma da Mata Atlântica. O bioma da Mata Atlântica cobre hoje 13% do território nacional. Ele já esteve presente em 17 estados. É um dos biomas mais devastados. E por conta desse cenário, né, ele se encontra muito fragmentado. E por causa dessa fragmentação, você tem ali uma incidência de alertas um pouco menor
porque a maioria desses territórios hoje já encontram-se protegidos, já são unidades de conservação, já são áreas de preservação ambiental. Você tem ali um poder público um pouco mais atuante, por serem áreas menores facilita no processo de fiscalização. Isso significa que são áreas que não acontecem? Claro que não, ainda acontecem nessas áreas, porém numa proporção baixa, né, numa quantidade um pouco menor quando comparado a biomas de maior extensão territorial. Então, analisando ali a evolução anual da cobertura e do uso da terra de 85 a 2020, a gente viu uma queda da vegetação nativa, uma queda baixa, né, da pastagem em área de Mata Atlântica e uma crescente de agricultura. De maneira geral, a gente tem 61% do território urbano inserido no bioma da Mata Atlântica. Teve um crescimento de até 80% das áreas de agricultura nesse recorte de 1985 a 2020 dentro da Mata Atlântica. E, de maneira geral, quando a gente pensa em desmatamento, na Mata Atlântica a gente faz esse remonte, essa associação principalmente à expansão urbana. Os alertas eles estão em menores quantidades, as médias não são tão altas justamente por conta dessa fragmentação do território. O mesmo acontece nas áreas de pampas, por isso os outros biomas eles não estão aparecendo aqui com destaque nesses infográficos. Beleza? Nós fizemos aqui um panorama sobre o desmatamento no Brasil, conseguimos identificar quais são os biomas que mais estão sofrendo com essa prática, e agora a gente vai falar um pouquinho dos impactos socioambientais decorrentes dele. Então, de maneira geral, a primeira lógica que precisa ser rompida é que o desmatamento é meramente um problema ecológico. Não, o desmatamento é um problema que está presente em diversas áreas da sociedade. De maneira direta, ele influencia a perda da biodiversidade, porque quando você tem ali a derrubada de florestas, de grupos de árvores, você tem, de maneira geral, o abate de fauna, flora e micro-organismos que são responsáveis por um equilíbrio ecológico daquela área. Além disso, você está tirando, né, dali indivíduos que são capazes de capturar o CO2, né, que, consequentemente, como não está tendo uma captura, você tem ali a intensificação do efeito estufa, podendo causar um maior aquecimento. Consequentemente, o aquecimento global ele influencia basicamente na crise hídrica, no aumento e proliferação de doenças. Você tem ali a questão de doenças respiratórias, você tem a questão de doenças transmitidas por mosquitos. De maneira geral, o avanço, né, dessa frente de desmatamento, ela causa conflitos sociais entre madeireiros e pequenos agricultores, causa conflitos sociais com as populações tradicionais. A gente tem um genocídio dos povos indígenas ocorrendo de forma assim, desenfreada, né? Além do fator cultural, essa população, com a demarcação das suas terras, ela tem uma questão ritualística com esses locais onde vivem. Então, a gente está tendo assim, um extermínio deliberado dessa comunidade. Além disso, os problemas para a economia. Quando a gente fala que é necessário utilizar os recursos naturais de forma consciente, a gente está falando simplesmente da manutenção da vida no planeta. Os países desenvolvidos, né, países que já estão com esse pensamento, já têm esse caráter de sustentabilidade implementado, eles já não concordam com esse tipo de prática. Então, esse desmatamento desenfreado ele já não é bem visto. Então, de maneira geral, isso pode influenciar e influencia a nossa economia simplesmente porque se esses países que já não concordam com essas práticas, né, que já fazem parte de acordos específicos, né, com a redução de desmatamento, diminuição da emissão do CO2, eles boicotem, né, se organizem, fazem um boicote dos nossos produtos, né, principalmente a carne e a soja, a gente tem um grande desequilíbrio na balança
comercial do país. E para além disso, né, quando a gente fala de problemas na economia, não estou falando só desses problemas grandes, estou falando de economia local também, né? Quando você tem ali o aumento do desmatamento, você consequentemente está aumentando o número de doenças, e está aumentando o número de pessoas em hospitais públicos, consequentemente você está ali também aumentando gastos públicos. Então, assim, é um problema na economia também. Então, assim, a gente precisa romper com essa lógica que é meramente um problema da questão natureza. Nós somos participantes, nós estamos incluídos na natureza, né? Então, o desmatamento é uma questão, assim, de todos. Ele não ocorre apenas na Amazônia, não ocorre apenas no Cerrado, ele está ocorrendo em todo o território, ele influencia de maneira geral. Porque quando a gente fala de aquecimento global, a gente está falando de aquecimento do mundo. Óbvio que nem todos os lugares eles vão sofrer da mesma forma, mas assim, as consequências elas chegam e elas estão chegando. Então, de maneira geral, a gente precisa estar com esse tipo de olhar, né, quando for debater, quando for estudar, quando for participar de uma prova que trate dessa questão do desmatamento, principalmente. Beleza? Então, para finalizar a aula, eu trouxe aqui 2 questõezinhas do Enem que a gente vai resolver. Vamos à questão do Enem de 2019. A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio e oxigênio, que somam cerca de 99%, e por gases traços, entre eles o gás carbônico, o vapor d'água, o metano, o ozônio e o óxido nitroso, que compõem o restante 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial, a concentração dos gases traços na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em uma escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera: o desmatamento. Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é: letra A. Reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada. Letra B. Promover a queimada de biomassa vegetal responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de CH4. Letra C. Reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. Letra D. Aumentar a concentração atmosférica de H2O, molécula capaz de absorver a grande quantidade de calor. Ou letra E. Remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas de reter o calor. Vou deixar 10 segundinhos aí para vocês darem uma lida nas respostas e em seguida coloco o gabarito. Batemos os 10 segundos e a resposta correta é a letra C. Reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. Nós já conversamos sobre isso, né, ao longo dessa aula, então essa estava bem fácil e basicamente é o gabarito que estamos aguardando. A próxima questão é do Enem de 2006. E ela traz que as florestas tropicais úmidas contribuem muito para a manutenção da vida no planeta, por meio do chamado sequestro de carbono atmosférico, resultados de observações sucessivas nas últimas décadas. Indicam que a floresta amazônica é capaz de absorver até 300 milhões de toneladas de carbono por ano. Conclui-se, portanto, que as florestas exercem um importante papel no controle. Letra A. Das chuvas ácidas que decorrem da liberação na atmosfera do dióxido de carbono resultante de desmatamento por queimadas. B. Das inversões térmicas causadas pelo acúmulo do dióxido de carbono resultante da não dispersão dos poluentes para as regiões mais altas da atmosfera.
Letra C, da destruição da camada de ozônio causada pela liberação na atmosfera do dióxido de carbono contido nos gases do grupo dos clorofluorcarbonos. D, do efeito estufa provocado pelo acúmulo de carbono na atmosfera, resultante da queima de combustíveis fósseis como carvão, mineral e petróleo. E letra E, da eutrofização das águas decorrente da dissolução nos rios e no excesso de dióxido de carbono presente na atmosfera. Vou deixar para vocês aqui 10 segundinhos para vocês darem uma lida, apesar de eu achar que está muito fácil, já foi bastante conversado sobre isso hoje. Vamos lá. A resposta correta é a letra D, do efeito estufa provocado pelo acúmulo de carbono na atmosfera resultante da queima de combustível fóssil como carvão, mineral e petróleo. Gente, eu agradeço muito a participação de vocês, espero nos encontrarmos em breve. Tchauzinho!